Muito bom dia, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós que nos encontramos aqui nesta manhã, que a bênção de Deus seja sobre a nossa vida, não só hoje, mas a cada dia, a cada momento, a cada instante, que nós possamos sentir a presença de Deus, o cuidado de Deus na nossa vida, porque é isso que nos anima e é isso que nos desperta e nos dá ânimo para continuar as nossas lutas, o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa caminhada. Nós precisamos do cuidado de Deus, da bênção de Deus e sentir, né, que isso é uma realidade, que isso faz parte da nossa existência. Capítulo 7 do livro de Juízes, versículo 7, é o texto que eu vou ler nessa manhã. Juízes, capítulo 7, versículo 7 também, que vai nos dizer assim: Então disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra parte que se retire, cada um para o seu lugar. É uma história bastante conhecida dentro da Escritura e para a igreja também, essa experiência de Gideão. Mas um aspecto eu quero trazer aqui nessa manhã sobre a pessoa de Gideão e o trabalho que ele tinha a fazer, os desafios que ele estavam sendo colocados nas suas mãos e a forma equivocada como ele começava tendo uma visão de si mesmo. E essa visão equivocada é uma visão que também nós estabelecemos às vezes para nós, porque medimos aquilo que temos que fazer pela nossa própria capacidade. Não avaliamos nem colocamos na perspectiva de que temos uma tarefa, temos uma obra e há um Deus maior do que tudo que nos sustenta e nos desafia para esse trabalho, nos dá as condições de fazer esse trabalho. Então, às vezes, a ideia que temos de nós é uma ideia fantasiosa, que não corresponde à realidade. O livro de Provérbios diz assim: como imagina em sua alma, assim ele é. Ele faz uma visão, forma uma imagem a respeito, e aí a pessoa vai ficando daquele jeito que ela vai pensando. Ela vai dizendo, por exemplo, que não é capaz de determinada coisa, e ela se conscientiza, e ela diz para si mesma que ela não vai ser capaz de fazer aquilo. Então, ela projeta uma autoimagem extremamente negativa. E essa autoimagem altamente negativa paralisa a pessoa. Faz você não acreditando nas possibilidades, não pode fazer. Então se coloca numa postura de mais inferior que os demais. Outros fazem, mas eu não posso fazer. E aí o comportamento da vida passa a ser esse. Isso se entranha na mente, isso entra na mente, entra no coração. E aí não tem mais aquela possibilidade de dizer assim: não, eu poderia ou eu posso fazer isso. Não, já entra, já se concretiza a mentalidade assim: eu não posso. Então, assim, o pensamento, a formação do pensamento, ela é fundamental
para todo o trabalho da vida, seja no que a gente faz profissionalmente, nas nossas atividades, seja na vida cristã e nos desafios que Deus coloca diante de nós como igreja. Por isso é muito importante a gente ter um pensamento sadio, um conceito que seja adequado de nós mesmos, sendo menos exigente conosco, mas não só se dispondo a fazer, como também dizendo: o Deus que eu creio, Ele vai me abençoar, vai me ajudar para que eu possa desempenhar determinada tarefa. Então, muitos são exatamente o contrário disso. Cria esse complexo, essa dificuldade. Não é raro também a pessoa ter uma visão equivocada de si mesma, mas ao contrário, ela já tem um complexo assim, de que ela pode tudo, ela é superior. E aí, então, ela projeta a imagem de si assim, que ela é melhor do que de fato ela é. Na verdade, ela se esconde por trás de uma máscara e então ela apresenta uma visão de si mesma que também não é uma visão que seria adequada. A gente olha uma pessoa como Gideão, e Gideão é um caso meio assim. Deus vai encontrar esse homem no trabalho, perto de um carvalho, malhando trigo. Ele estava lá num lagar, e aquilo ali servia para escondê-lo dos midianitas, enfim, de determinadas dificuldades que poderia haver. Estava ele lá, fazendo esse trabalho, malhando o trigo no lagar, que não era o lugar adequado para fazer isso. O lagar era para amassar uva, para fazer o vinho. Mas ele malhava no lagar porque era um lugar mais oculto. Gideão era uma pessoa assim tímida, e ele se colocava assim, né? Me deixa aqui nesse lugar, evitando os lugares abertos. Sentia-se apavorado com determinados desafios. Esses midianitas que estão aqui em conta eram pessoas nômades que habitavam o norte da Arábia e, vez por outra, atacavam o território de Israel, buscando, principalmente na época da colheita, mas pegar algo da colheita, assaltando os colonos, trazendo violência, medo e, consequentemente, a morte também de muitas pessoas. Alguns irmãos de Gideão já tinham passado por isso, já tinham encontrado a morte. Portanto, Gideão diz assim: eu vou me esconder, eu vou ficar aqui, eu vou preservar aquele pouco que eu possuo. Mas veja como é que as coisas funcionam. Às vezes a nossa visão é assim, equivocada, assustada, medrosa, tímida, achando que não somos capazes de fazer. Mas Deus é aquele que nos tem em alta conta. E Ele olha para nós e nos desafia, né, a fazer coisas, a trabalhar, a atuar, nos dá desafios que evidentemente por nós mesmos não conseguiríamos, mas ao mesmo tempo Ele dá os meios, Ele dá os recursos. E nós encontramos o Senhor falando para Gideão essas palavras: o Senhor é contigo, Deus é contigo. Mas ele próprio tinha uma opinião bem diferente de si mesmo. Deus, vendo a ele como uma pessoa
a quem Deus podia fazer forte, uma pessoa que se tornasse valorosa pelo trabalho que vinha desempenhar, pela tarefa que estava recebendo, e sob o cuidado e sob a direção, sob a força do Espírito, ela podia fazer esse trabalho, mas ao mesmo tempo ele se enxergava como alguém desamparado, como alguém fraco, pobre, pequeno, e é assim que ele vai dizer, é assim que ele vai falar com Deus. Quando você lê aí o capítulo 6, vai encontrar essa palavra, ai de mim, versículo 15 do capítulo 6, ai de mim, Senhor, quem sou eu? Deus chama ele para um desafio de livrar Israel das mãos dos midianitas, e ele diz, eu, para esse trabalho, nunca me passou pela cabeça uma coisa dessa. E ele diz, porque é a primeira pergunta que a pessoa se faz bem de assustada assim, né? Diante do desafio, diante do convite, esse eu já é dizendo assim, não faz o menor sentido isso. E não faz o menor sentido na cabeça dela, é por uma série de coisas que ela lista. Ela não é questão de idade, não é faixa etária, não é se é jovem ou é maduro ou é velho. Não, ela tem uma mentalidade de si mesma que ela diz assim, esse eu enfático, ela diz assim, não tem a menor chance de um negócio desse. Não dá para pensar isso. Às vezes a gente chama pessoas assim, às vezes o pastor diz, fulano, queria falar com você. Quer dizer, não pode? Como é isso? Por que esse susto? É você. Ainda tem gente que ainda faz assim, ela, não, rapaz, é você. Aqui, não, você. Entende? Quer dizer, aí a pessoa no final vai dizer, poxa, então não tem jeito, sou eu mesmo. Que será? Meu Deus, que será? Não poderia ser nada nesse mundo. Que será que quer falar? E tem gente que é tão angustiado que se não for naquele momento, não dá para dar uma palhinha do que seria, porque senão não vou dormir. Não, gente. É assim, não é, irmão, que acontece? Esse eu é assim, essa coisa. Gideão disse assim para Deus, eu? Tanta gente aí, tanto guerreiro. E aí começa, como Deus diz que Ele mesmo, e diz a tarefa, aí ele começa com as desculpas. No versículo 15 do capítulo 6, Deus, com que eu vou livrar Israel? A minha família é a mais pobre de Manassés. Eu sou o menor dentro da minha casa, dentro da minha tribo, da minha descendência. Eu sou o menor. Isso quer dizer assim, olha, dentro dessa escala aí de chamado, eu estaria lá no final. Eu seria o último, mas só que o último, ainda tem muita gente para frente. Quando você se coloca à disposição de Deus, não importa qual é essa posição, está lá em cima, está lá embaixo, não importa isso. É por isso que Paulo, quando escreve aos Efésios, ele, querendo animar os Efésios na carta, no capítulo 3, ele vai dizer assim no versículo 8, a mim o menor de todos Deus me chamou. Eu sou o menor de todos, mas Deus me chamou para pregar o Evangelho, e pregar o Evangelho aos gentios. Não é nem aqui em Jerusalém, é longe. Deus chama pessoas.
essa coisa de dizer assim, é menor ou maior, isso é coisa nossa. Deus não vê assim, aquele é menor, aquele é maior, aquele é mais importante, aquele é menos importante. Essa é a lógica humana, essa é a lógica do mundo, essa é a lógica disso que a gente pode chamar de século, de geração. As coisas aqui funcionam assim. As coisas no reino de Deus não funcionam assim. Deus olha e vê pessoas, homens e mulheres, e diz, vou usar fulano e tal. Isso aí é fulano que vai fazer. Pronto. Mas por que escolheu? Por que foi? Por que não foi? O calvinismo diz assim, a soberania de Deus. Uma das ênfases do calvinismo é estabelecer Deus é soberano. O que significa dizer isso? Significa que Ele faz o que faz porque Ele quer fazer. Ele não tem que dar explicação disso. Por que Ele chamou você, chamou a mim, chamou... Não tem que explicar isso. A soberania de Deus a vontade é dEle. Ele não está negociando determinadas coisas comigo. Ele é o Senhor. Portanto, Ele determina. Ele diz, é assim. Isso é o significado da soberania de Deus. Dizer que Deus é soberano, mas ao mesmo tempo eu regateio como Gideão. Eu só falo da soberania, mas eu não estou reconhecendo Ele como soberano. Dizer que Deus é soberano é dizer, você, pois não, Senhor, aqui. Isso é reconhecer. Mas Gideão põe uma porção de coisas, né? Eu sou pobre, eu sou menor, eu não tenho nem com o que fazer nada, minha família é muito pobre, eu sou o menor de todos. Isso é modéstia? Será que isso é modéstia? Ou isso é uma falta de compreensão das coisas como elas são diante de Deus? Isso não é modéstia. Ele está dizendo isso não por modéstia. Isso não é humildade. Isso é uma falsa humildade. É se esconder. É ocultar-se. Então não é humildade. A pessoa dizer que estou fazendo isso por humildade, isso é falsa humildade. Eu tenho um amigo que ele fala assim, olha, Bernardino, eu me orgulho da minha humildade. Eu disse, poxa, isso não faz sentido. Entendeu? Duas palavras que não dá para ficar junto. Orgulho e humildade. Na verdade, o que acontece com Gideão é que ele não estava satisfeito com o que era. E ele culpava Deus pelas coisas como estavam acontecendo, pelo jeito que as coisas estavam acontecendo. Você vai encontrar isso lá ainda, né? No capítulo 6, quando ele coloca essas questões e ele vai dizer assim a certa altura, olha, se o Senhor é conosco, então por que essas coisas todas estão acontecendo? Se Deus é conosco, por que está acontecendo todas essas tragédias? Então veja que tem um porquê, tem uma razão. Então Gideão, ele não achava que ele era quem ele deveria ser. Ele se achava fraco, pobre, sem valor. E os inimigos eram cruéis, eram poderosos, fortes. E se tivesse que entrar em batalha, ele dizia assim, nós estamos perdidos, não vamos ter vantagem.
E o culpado disso é quem? O culpado é Deus. Ou pelo menos, Deus está permitindo essa situação. Então, precisamos ter muito cuidado com isso, com esse complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade faz com que a pessoa se sinta e se coloque como uma pessoa amarga, insatisfeita, injustiçada, não só diante da sociedade, mas diante de Deus. Pessoas que se colocam numa situação que ela diz: eu não vou contribuir nada para mudar a realidade, porque elas se julgam sempre incapacitadas, inferiorizadas. Então o jeito é continuar com aquele papel de pobre coitado, colhendo aqui uma compaixão daqui, outra dali. Mas o texto nos diz, todo esse contexto do capítulo 6, do capítulo 7, que eu resumi tudo aqui nesse versículo 7 do capítulo 7, é Deus falando com Gideão, e vocês sabem da longa história que foi isso, para Deus chegar e dizer: a pessoa é Gideão. Gideão era tão incrédulo que quando Deus insistiu com ele, ele diz: eu quero uns sinais, tem que ter uns sinais aí de que isso é assim mesmo. E Deus concede os sinais a ele. O exército do inimigo era muito grande, estava ali milhares e milhares de soldados. Mas quando Deus mobiliza Gideão e mobiliza Israel, aí tinha 32 mil homens. Aí Deus diz assim para ele, havia uma diferença muito grande, né, entre mesmo o exército inimigo, mas Deus ainda diz assim para Gideão: Gideão, é gente demais. Quer dizer, em relação ao que tinha que enfrentar, era pouco. Mas Deus diz assim para ele: é gente demais. E como é que nós vamos separar isso? Como é que vamos tirar? Aí Deus diz: olha, tira os medrosos e tira os tímidos. Cumpre o mandato de Deuteronômio 20. Que em Deuteronômio 20 a lei dizia assim: qualquer homem medroso e de coração tímido, vá para a sua casa, vá para os seus irmãos, para que ele não derreta o coração daqueles que estão ali na batalha. Derreta quer dizer influencia aqueles que estão em guerra, aqueles que estão prontos para lutar. Deus está dizendo assim: separa essa gente, separa os tímidos, separa essa gente aí que medrosa desse exército. Israel já tinha passado muitas experiências assim, e aí se entrou até na lei: quando o sujeito ficar nessa situação, bota de volta para casa. Essa gente se contamina. Essa gente com essa coisa de assustada, sem ânimo, ela, em vez de somar, ela espalha. Por quê? Porque ela começa dizendo assim, no medo dela, nos desafios que se tem que enfrentar: olha, isso aí que está se querendo fazer, sei não, mas eu acho que isso não vai dar certo. Você acha? Isso já foi tentado. Eu estou aqui desde não sei quando, 1900 e tanto, e há 40 anos atrás isso aí foi tentado, mas não funcionou não. E olha, tem mais. Eu falei com várias pessoas e elas pensam a mesma coisa. Isso é tudo mentira, tá? Mas está falando para as pessoas. Falei com várias pessoas. Aí ela aumenta assim. Ela falou com uma pessoa. Falei com várias pessoas e elas também pensam tudo assim. Por quê? Porque ela não quer ficar só. Ela quer mostrar que a atitude dela tem respaldo de outras pessoas.
Deus diz assim para Gideão: manda para casa quem está com medo. E olha que quando você vê o texto, 22 mil agradece por não ter que lutar. Dos 32 mil, 22 mil agradece por não ter que lutar. Gideão perdeu só nessa lance aí 2/3. E agora a desvantagem entre eles e os midianitas era de 13-1. 13 midianitas para 1 de Israel. E diante do assustado Gideão, Deus diz para ele, no texto aqui: ainda é gente demais. Ainda tem muita gente. Faz o seguinte, Gideão: quem beber sem se abaixar, separa. E quem se abaixar e se ajoelhar, entrar dentro do rio para beber água, ficar lá, esses manda de volta para casa. Provavelmente isso é um jeito de dizer, não é, de que quem lambeu como cachorro, quem não se abaixou, quem não largou as armas, quem era gente que estava mais disposta, mais atenta. Outros se largaram no rio, esqueceram dos perigos, esqueceram que estava em guerra, esqueceram de que o cenário era um cenário de guerra. E aí Deus disse: separa esses e manda para casa. E esses que ficaram mais atentos, mais vigilantes, cuida desses. E aí, quando vai fazer as contas, só tinha 300 pessoas. Aí a diferença ficou de 450-1. E aí Deus diz para Gideão: com esses 450, com esses 300, eu livrarei a Israel dos midianitas. O que Deus quer mostrar para Gideão? Nosso tempo está terminando. Mas o que Deus quer mostrar para Gideão? Que o que Ele nos desafia a fazer, o que Ele nos chama a fazer, não é dizendo assim, na nossa força, é na força daquilo que Ele vai fazer por meio de nós. O chamado é dele, para a obra, para o serviço dele, mas o poder, a capacidade, a inteligência, o discernimento, a condição de fazer aquilo que tem que ser feito, é ele que nos dá. Ele espera de nós apenas que a gente se coloque à disposição. Senhor, estou aqui, eu nem sei como vou fazer isso, mas tu sabes. Não sei como vamos desempenhar essa tarefa. Para mim é uma função muito difícil. E Deus vai eliminando aquelas pessoas justamente para colocar um exército que já não era mais um exército, era um pouco de gente. E diz: com esse pouco mesmo que eu vou livrar a Israel dos midianitas. É Deus dizendo para Gideão: Gideão, não é na tua força, rapaz. Não é na força desse exército, da quantidade dos milhares que você acha que poderia ter, e de fazer frente a esse exército. Depende de outras coisas, depende do cuidado de Deus, da proteção de Deus, depende da ação de Deus, depende daquilo que Deus está planejando fazer. E Deus nos surpreende a cada dia com aquilo que Ele pode fazer através de cada um de nós. Portanto, não é a quantidade de pessoas, não são quantos tem, mas quantos estão dispostos. E quando essas pessoas se colocam dispostas, se colocam diante de Deus, aí Deus então vem e fala conosco, como falou com Gideão, como disse com Gideão, palavras tão doces: Gideão, vai nessa tua força. Gideão, eu estou contigo. O anjo do Senhor vai te acompanhar nessa obra. Portanto, só se coloque à disposição de Deus.
Essa palavra, irmãos, é uma palavra para nós como igreja de Jesus Cristo. Não são quanto nós somos. O mais importante não é a quantidade, mas o mais importante é se somos pessoas que diante do apelo, diante do chamado, diante da interpelação, diante desse Deus que vem e nos desafia a fazer tantas coisas, e são tantas coisas que precisam ser feitas, temos tantos desafios pela frente, tantas coisas a serem realizadas, mas não olhe as dificuldades. A igreja, diante dos desafios que ela tem, ela precisa orar e dizer assim: Senhor, se isso é teu, se isso é da tua vontade, então nós queremos que tu nos abençoe, nos vá na nossa frente, nos auxilie, e nós vamos lá. E na tua força nós vamos conseguir. Então que nessa manhã, meus amados, nós possamos colocar-nos, aprender com Gideão e aprender que não é assim. Deixar de lado essa timidez, deixar de lado esse achar que não sou eu, deixar de lado daquela coisa, daquela palavra que diz assim: tem muita gente aí melhor do que eu para fazer esse tipo de coisa. Aí você olha, quem? Não, tem muita gente boa aí, tal. Mas Deus está dizendo assim: a gente boa é você, sou eu. A gente boa é quando a gente recebe o chamado e diante do desafio tão grande, a gente diz: Deus, eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso na tua força, vou fazer isso com a tua ajuda, vou fazer isso pela ação do Espírito Santo na minha vida, eu vou alcançar, eu vou conseguir fazer isso. Estamos terminando um ano 2019, vamos entrar no ano aí de 2020. Quais são os desafios? São muitos, nós vamos conhecer esses desafios, vamos saber esses desafios, mas que Deus nos ajude para que eu não me esconda atrás de nada, mas que eu ouça a voz desse Deus que nos fala, desse Deus que vem ao nosso encontro, desse Deus que nos diz assim: vai nessa tua força, porque eu te enviarei, eu, Senhor, serei contigo. Você é uma pessoa que tem valor. É isso que Deus disse para Gideão. E Deus considera cada um de nós pessoas que têm valor. Ele sabe a dimensão exata do nosso valor. Ele sabe daquilo que nós podemos fazer e daquilo que Ele pode fazer através de cada um de nós. Que Ele nos abençoe, irmãos. Amém.